Bom, vou dar início, então, oficialmente ao nosso webinar. E aí, conforme o pessoal for chegando, eu vou liberando a entrada deles. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso webinar. Para quem não me conhece ainda, então, eu sou a Camila, eu sou gerente de marketing aqui da ScorePlan. Acredito que tenham clientes aqui da ScorePlan e parceiros também participando, mas para quem não conhece, então, a gente é uma startup aqui do Rio Grande do Sul, que desenvolveu aí um sistema para planejamento estratégico e financeiro. Na verdade, é um sistema bem completo aí para a gestão estratégica como um todo das empresas. Então, nosso objetivo é ajudar gestores a atingirem os objetivos de negócio através de uma plataforma, né, que facilita todo o processo de planejamento, execução, análise, acompanhamento. E a gente está aí no mercado há 3 anos, somos jovens. E uma das nossas missões, na verdade, é ajudar a educar a comunidade empresarial sobre temas importantes, como o planejamento estratégico. E aí, fazendo algumas pesquisas na internet, né, procurando temas interessantes para colocar em pauta, digamos assim, eu descobri a Lumis, né, conheci a Lumis através do conceito aí de transformação digital ágil. E aí entrei em contato com eles, propus para a gente realizar um evento e falar sobre esse tema, porque achei o material deles muito interessante, e na hora eles toparam. Então, por isso que eu estou trazendo esse tema aqui. Transformação digital é um tema que está há bastante tempo aí em alta e ficou mais em alta ainda, mais em evidência com a chegada da pandemia. As empresas precisaram aí se adaptar de uma forma rápida, foi uma transformação digital imposta, né? E foi feito tudo correndo, às pressas. Então, acho que é bem importante a gente falar sobre esse assunto e a gente falar sobre a importância de planejar e levar essa estratégia aí para o longo prazo. Além disso, então, tem a questão dos métodos ágeis, das metodologias ágeis, que estão também cada vez mais em pauta e que também é uma especialidade da Lumis. Então, eles vão falar como esses dois assuntos, né, como essas duas pautas se conectam e são importantes. Então, primeiramente, eu quero agradecer aí ao pessoal da Lumis pela parceria em realizar esse evento. Não são todas as empresas que se disponibilizam dessa forma a entregar conteúdo para o mercado, então eu acho que a gente se encontra e a gente se conecta. E aí eu quero já dar as boas-vindas aos nossos palestrantes e pedir que eles se apresentem. O Carlos Eduardo Rosas, da Lumis, e o Ramon. Peraí que eu não estou achando o Ramon no nosso painel aqui. Achei. E o Ramon Barbosa, também integrante do time da Lumis. Quero convidar vocês para se apresentarem para o pessoal. Tá ótimo. Tá me escutando? Estou te ouvindo bem. Tá ótimo, tá ótimo. Meu nome é Carlos Eduardo Rosas, eu sou o responsável por toda a área de operações, vendas da Lumis. Eu queria falar só um pouquinho antes do Ramon se apresentar. Nós somos uma empresa de 20 anos, então há 20 anos que a gente começou lá atrás, criando o que era lá atrás apenas o que todo mundo chamava só de site. Hoje nós entendemos e chamamos de canais digitais. Então, nesses 20 anos, a Lumis vem ajudando grandes empresas a implantarem, a construírem canais digitais. E nessa última década, onde o termo transformação digital ganhou uma relevância maior, a Lumis entendeu que eu preciso alinhar não só metodologias, eu preciso alinhar tecnologias, eu preciso alinhar produtos, para que a gente consiga, no final, atingir o objetivo que é atender melhor os clientes, nossos parceiros, nossos funcionários. Então, o objetivo da Lumis é esse, de ajudar nossos clientes, e aí transformação digital faz parte hoje de qualquer discurso, de qualquer posicionamento hoje de qualquer empresa, como algo mandatório. Ramon, por favor, se apresente. Boa tarde a todos, meu nome é Ramon, eu sou gerente de serviços da Lumis. Estou no mercado aí na área de TI desde 2001, né? Tive a oportunidade de trabalhar como desenvolvedor, passando por analista de sistemas, mas depois gerente de projetos. Fiquei bom tempo gerenciando projetos de forma tradicional. E desde 2009, aproximadamente, foi quando eu tive contato com agilidade, né? E aí comecei a me especializar nesse assunto.
tenho certificações, tanto em agilidade quanto em projetos tradicionais também. Já participei de alguns processos de transformação digital muito interessantes, a gente vai poder falar um pouquinho deles aqui. E eu estou muito grato de poder estar aqui, né? Agradecer pelo convite, de poder conversar com vocês e passar um pouco da experiência que a gente já viveu. A gente que fica feliz de poder receber esse conhecimento aí. Bom, ótimo. É uma troca. Né? Exatamente. Então, acho que a gente está sempre aprendendo. Exatamente. Bom, pessoal, qualquer dúvida que vocês forem tendo, vocês podem colocar aqui no chat. Eu vou estar acompanhando o chat. E aí, no finalzinho, a gente vai ter um espaço para discutir algumas das perguntas que vocês nos mandarem aí via chat. A gente já tinha pré-definido uma série de perguntas, né, dúvidas que a gente vê que são comuns no mercado com relação à transformação digital e aos métodos ágeis. Então, a gente já vai iniciar o bate-papo aqui, mas qualquer dúvida, contribuição, podem ir colocando aí no chat que eu vou estar acompanhando. Então, eu queria começar do começo, como a gente diz, né? Pedindo para vocês contarem para nós, assim, falarem para nós o que é a transformação digital, quando que começou esse movimento nas empresas, né? E pelo que ele foi impulsionado. Porque a gente sabe que se a gente jogar isso no Google, né? Vão vir um monte de conteúdos e às vezes a gente vai ler aquele monte de conteúdo, são informações rasas, né? Superficiais, que às vezes acabam mais por nos confundir do que, de certa forma, por nos ajudar. Então, ouvir de vocês que são especialistas é bem importante. Tá bom. Tá ótimo. Ramon, eu vou começar, a gente vai conversando e também você depois coloca também os seus pontos de vista. E aí, pessoal, vou só projetar aqui para facilitar e a gente ficar com essa frase nos dando apoio. Eu vou só vou projetar aqui. Estão vendo essa definição? Sim. Então, essa é uma definição, é um assunto extremamente abrangente, extremamente amplo dentro do que você tem hoje de digitalização das empresas, mas, basicamente, o que se chamou de transformação digital, que é um nome relativamente novo, que é você conseguir, a empresa conseguir implantar um processo constante de mudança, né, e adequação desses processos, trabalhando em cima de cultura, processos operacionais, processos de negócio e até mesmo modelos de negócio. E isso tudo usando tecnologia para quê? Para que a gente consiga atender a esse mundo cada vez mais diferente, a esse mundo consumindo cada vez mais de uma forma diferente. E aí, Camila, como você citou, a transformação ela vinha a 80 km por hora, até 2020. Quando chegou a pandemia, isso impulsionou a gente mais ou menos em 10 anos, em termos de necessidades que estavam surgindo. O mercado ele vinha percebendo que o comportamento, a forma como nós consumimos bens e serviços, a forma como nós interagimos com as empresas, com os produtos, isso estava sendo modificado, isso estava mudando e todo mundo fazendo as suas mudanças. Você tinha, na última década, o nascimento de startups que já nasciam nesse mundo digital, e aí a transformação é menos traumática, mas você tem empresas centenárias, você tem empresas de 50 anos, 30 anos, que precisavam mudar a sua forma de se relacionar, precisavam mudar a sua forma de falar e de escutar os seus clientes. Então, com a pandemia, isso adiantou 10 anos em termos de necessidade. A gente viu um crescimento na Lumis extremamente grande e um certo desespero que começou a acontecer a partir de julho de 2020, que foi, agora, se eu não conseguir implantar aqueles projetos que estavam na fila esse ano, eu vou morrer para o meu concorrente, eu vou morrer para aquela startup ali do lado, porque as pessoas agora precisam consumir de uma maneira diferente. Então, a transformação digital,
é esse grande trabalho de mudança usando a tecnologia. No final das contas, cada vez mais a gente consome tudo através de tecnologia, e só que existe uma mudança extremamente complexa, que é mudar cultura das pessoas, que é mudar processos já existentes e até mesmo mudar modelos existentes. Então, isso é o grande desafio. Não existe uma resposta certa, é um trabalho em conjunto, é um trabalho que não é do dia para a noite, mas que é hoje assim, muito necessário, porque quem não fizer vai sumir do mercado. E aí, o Ramon, por favor, para complementar, eu vou colocar aqui também alguns exemplos de algumas coisas que já aconteceram e que mostra para a gente a velocidade dessa transformação digital. Ramon, por favor. O que eu acrescento aqui é sob um outro olhar, né, também. Essa primeira pergunta me chamou muita atenção quando fala quando começou. Eu fiquei refletindo, quando começou a transformação digital? Eu acho que a transformação digital quando começou a informática, né? Foi aí que começou a transformação digital, porque a gente começou a perceber o quanto o sistema, tecnologia, né, enfim, toda a evolução tecnológica pode nos ajudar. E um outro aspecto que eu acho que é super relevante é a questão do comportamento do consumidor, né, que o Edu estava comentando. A gente está vivendo num mundo que cresce populacionalmente em progressões geométricas, né? Então, tem muita gente crescendo muito. As coisas acabam acelerando de uma forma que a gente é diferente do tempo passado, né? Então, o tempo para lançar um projeto hoje são 2 meses, né? Então, falar de um projeto com menos de 2 meses hoje é muito tempo. Antigamente dava para fazer projeto de 1 ano. Então, essa aceleração que a própria dinâmica social vem imprimindo, acho que tem um fator fundamental. Então, acho que esse é um aspecto relevante a ser considerado. E o próprio entendimento de que a tecnologia pode ajudar nesse novo mercado, nessa nova era digital que a gente está vivendo. Afinal de contas, todo mundo tem um desse na mão, né? Então, a gente faz tudo por aqui. O meu banco é aqui, eu não vou mais no banco. Eu peço comida por aqui, faço investimentos por aqui, eu converso com o meu time por aqui. Então, está tudo digital. Então, a partir do momento que a gente começou a colocar o digital dentro da nossa vida, a gente começou um processo de transformação, né? E para chegar no momento atual, né, isso tem um impacto direto nos negócios. E aí a questão é como que os negócios vão se adaptar para esse novo mercado. No final das contas, a pergunta é como eu me mantenho lucrativo? Como eu me mantenho crescendo? Né? Então, acho que competitivo, exatamente. E aí, para a gente ir nessa direção, aí processo, cultura, modelo de negócio, experimentação, pensamento agile, né? Não fragilidade. Então, antifrágil, né? Antifragilidade. Antifrágil. Então, são assim, na minha leitura, né? Na minha compreensão, acho que as minhas reflexões de transformação digital começam por aí, né? Então, acho que esse é um caminho, uma forma de pensar. Não, perfeito. Eu queria complementar, como você falou, porque a necessidade de inovar, ela sempre existiu. Só que você poderia inovar transformar, né? Então, podemos já usar esse termo, mas você executava isso numa velocidade menor. Você via empresas crescendo, você via empresas surgindo, mas você ia acompanhando e você podia decidir, não, eu não serei um dos primeiros, eu vou deixar o mercado amadurecer, eu vou deixar o mercado entender isso e depois eu vou me transformando de forma devagar. Só que isso mudou muito, né? Então, não sei se vocês lembram quando que nasceu a Netflix. A Netflix, então, como empresas, né? Netflix, Uber. Eu comecei a consumir Netflix mais ou menos em 2002. Ela só existia nos Estados Unidos, ela nasceu foi 2002. Ela nasceu nos Estados Unidos em 1997. Existia, não sei se todo mundo conhece, uma empresa chamada Blockbuster. Ela nasceu simplesmente a Netflix para ser uma concorrente da Blockbuster,
onde o objetivo era entregar DVDs em casa. Enquanto a Blockbuster, você tinha que ir lá, no Netflix você se inscrevia e você recebia pacotes de DVD na sua casa. Passou um pouquinho, passaram alguns anos, uns 2, 3 anos, ela decidiu começar a fazer um streaming. Que é, olha, você agora, na verdade, você tem essa assinatura desse plano aqui, e aí só que você pode fazer e assistir alguns conteúdos em tempo real através de streaming. Então, isso a gente está falando em algo que aconteceu em 2000 e pouquinho. Olha, se passaram 20 anos, o mercado conhecia a Netflix, não foi surpresa para a Netflix. A Netflix chegou no Brasil em 2011 e todo mundo, as outras empresas concorrentes, elas só começaram a se posicionar, a tomar ação contra essa transformação nos últimos 5 anos, 3 anos, por uma questão de sobrevivência. E aí é muito mais difícil, é muito mais desafiador esse processo de transformação digital. Então, a gente tem empresas como Uber, Amazon e outras. A Amazon, que se criou um mercado, e o mercado de livros e livrarias não conseguiu acompanhar, não conseguiu se transformar. A fórmula estava ali, mas ele não conseguiu se transformar. E o se transformar não é colocar um aplicativo digital, né? Isso não é transformação digital, não é ter acesso a um aplicativo. É realmente como eu vou mudar a forma que os meus clientes, os meus parceiros, como que ele vai consumir a minha empresa e os meus produtos. E as empresas não foram capazes de fazer isso. Então, você tem... E agora a Amazon, o grande fantasma da Amazon, tá bom, já destruí, né, ou impactei severamente o mercado de livrarias. E a Amazon começa a entrar no varejo. E aí todos os varejistas do mundo estão apavorados com a entrada da Amazon no varejo. Você tem um impacto gigantesco em empresas que não se transformaram, como o Walmart, por exemplo. Basta eu ter um site, basta eu ter... Não é o suficiente. Você tem que fazer muito mais. Porque nós, consumidores, cada vez mais a gente consumiu uma tecnologia, uma forma de interação, eu quero isso, e isso agora é o bom, isso agora é minha referência. Então, cada vez mais as réguas ficam mais altas e a transformação digital se torna cada vez mais essencial para a sobrevivência, como o Ramon falou. E a gente tem outros exemplos, esses aí são os maiores e os mais evidentes da última década. Uber, Amazon, Netflix, esses são os grandes impactos. Né? Perfeito? Sim, aí o pessoal vai colocando pergunta, né, Camila? E aí a gente responde no final. É isso? Isso. Tá ótimo. Eu até fiquei pensando no que o Ramon falou, né? Eu questionei, quando que surgiu o tema? Realmente, transformação digital em si, ela surgiu com o nascimento da internet. Mas a gente tem o hábito de dar nome às coisas e aos processos e aos métodos, e às vezes a gente chama de novo uma coisa que na verdade não é nova, né? A gente só remodelou. Então as empresas começaram, e as empresas e as pessoas começaram a falar em transformação digital de alguns anos para cá, mesmo que antes elas já passassem por essa transformação digital. E aí você comentou que no começo da pandemia, né, muitas empresas se desesperaram. Meu Deus, agora eu preciso digitalizar meus processos, eu preciso passar por um processo de transformação digital para continuar adequado ao mercado. E até eu ia questionar vocês, muita empresa deve ter colocado os pés pelas mãos nessa história aí de querer fazer tudo rápido e tudo para ontem e mudar a cultura de uma hora para outra, de tradicional para digital, de tradicional para ágil. Vocês têm algum caso assim que vocês poderiam compartilhar com a gente de erros comuns que foram cometidos por empresas aí nesse processo de querer fazer as coisas de uma hora para outra em função da mudança de cenário com a chegada da pandemia? Aí, Ramon, você, por favor, deixa eu só colocar um ponto. Porque existe uma confusão
ou uma simplificação, que é apenas digitalizar. Agora eu tenho um canal, eu tenho um aplicativo, não te envio mais cartas e documentos, eu te mando os PDFs. Isso eu vou chamar, a gente pode falar, né, Ramon, que essa é a parte fácil, que essa é a parte que eu contrato, essa é a parte que eu chamo empresas, que eu desenho, essa é a parte fácil. Agora, e o que a gente vai falar mais para frente também, mas como é que eu faço isso no momento que eu preciso realmente mudar processos? Porque eu tenho um problema de velocidade, eu tenho um problema de forma, mas também tempo e qualidade de atendimento. E isso envolve processos, isso envolve mudança de cultura, e isso está diretamente ligado ao que a gente começa a chamar da transformação digital ágil, que é a mudança também no mindset e o medo, a necessidade de criar, implantar e colocar no mercado, mas a diminuição e a internalização do medo do erro. Isso é uma coisa tão importante que agora as empresas aprendem que eu posso errar, que eu preciso lançar, mas eu posso errar, e isso é algo que a agilidade traz, essa mudança de mindset, da experimentação, para que a gente consiga ter produtividade. Então, a mudança de cultura, ela parte até nesses detalhes, até nessa forma de encarar o desafio da experimentação, o desafio de prováveis problemas, o desafio de você lançar algo que não é enorme, mas algo que é pequeno para você ir aprendendo, você pegando os feedbacks. Então, isso também está ligado a essa transformação digital. Aí, Ramon, por favor. E às vezes isso não acontece, é onde os problemas estão. Temos um sistema, mas e agora? Por favor, Ramon. Ainda sobre o início, né? Eu gostei muito dessa pergunta, na verdade. Acho que nunca recebi uma pergunta como essa, assim, quando começou. E me gerou reflexões muito produtivas. Um aspecto interessante, né, que eu gosto de pensar, eu gosto de entender que a gente vai vivendo ciclos, né? Os problemas, eles, de certa forma, eles só vão mudando de estética, né? Porque, no final das contas, a gente continua tendo que aumentar receitas, reduzir custos, satisfazer os nossos clientes, né? Não importa se isso é no digital, se isso é sei lá, num barzinho aqui embaixo, que não funciona online. Essas necessidades, elas continuam existindo. O que eu acho que vem pressionando essa mudança é justamente a mudança de cultura social, né? Entender que a sociedade vem mudando. Então, a gente já tenha ouvido falar de geração X, geração Y, geração Z, né? Então, quando a gente começa a olhar o comportamento de uma pessoa que nasceu em 1960, é um. Quando a gente vê uma pessoa que nasce em 1980, é outro. Em 2000, é outro. Tem gente que já nasce hiperconectado. Então, a forma que essa pessoa consome é diferente, né? Então, diante desse cenário todo, as necessidades da empresa continuam existindo. Aumentar a receita, reduzir custos, aumentar clientes, satisfazer clientes, tudo mais. A questão a dinâmica mudou, porque a forma de consumir mudou. E essa pressão que acaba sofrendo as empresas é que passa por um processo de cultura, né? Esse processo de mudança de processo, mudança de paradigma, né? De enxergar o negócio de uma forma diferente. Eu não preciso fazer um planejamento eu não consigo, na verdade, né? Que eu não preciso. Eu não consigo mais fazer um planejamento de 5 anos, né? Assim, eu consigo ter uma visão de onde eu quero estar em 5 anos, mas eu não consigo dizer que no ano 3 eu vou fazer isso, no ano 4 eu vou fazer aquilo, porque a sociedade muda muito, né? Então, essa mudança de cultura vem passando por aspectos desse que o Edu estava comentando. Por exemplo, a gente ter experimentação. E aí, para trazer alguns conceitos, né, para a gente enriquecer mais a nossa conversa aqui, conceito de Lean Startup. Tem até um livro muito bacana, que eu posso até escrever aqui no chat já, que é do Eric Ries, que ele fala sobre esse conceito, né, que inicialmente se aplica às startups, né, mas esse mesmo conceito pode ser aplicado a um negócio que não é uma startup, né, justamente passar por tudo que o Edu falou, de você testar, experimentar, usar uma mentalidade mais ágil, validar hipóteses, se permitir errar, coletar feedbacks constantemente. Então, isso tudo vem passando por um
por essa transformação, que apesar de ser fácil falar, na hora de implementar, é uma mudança muito complexa. Porque você imagina, as pessoas que conduzem os negócios, que já estão há décadas ou muitos anos pensando de um jeito, de repente elas precisam pensar de outro, né? De repente elas têm que trabalhar com planejamentos mais curtos, se permitir errar mais. E aí eu acho que, para trazer mais um ingrediente para a conversa, a gente começa a ver como a agilidade vem ajudar nesse processo de transformação, né? Então, assim, para a gente fazer essa conexão de transformação digital com agilidade. E aí eu deixo uma pergunta: é possível fazer uma transformação digital sem antes fazer uma transformação ágil? É uma boa pergunta. Vou deixar aqui o nome do Não. livro. Se alguém quiser deixar um comentário no chat. Pessoal, o que vocês acham? Eu acho que não. Eu acho que não. Pensando no que você comentou antes sobre planejamento, né? Quando se falava em planejamento estratégico, a gente sempre pensou em 5, 10, 3 anos, né? E aí, se você for encaixar a transformação digital nesse período de tempo aí, onde a gente tinha um planejamento tradicional, não faz muito sentido, né? Porque em 5 anos muita coisa pode mudar. Então, acho que não faz, realmente não. Tem um aspecto que eu gosto, assim, que eu reflito muito sobre isso, né? Nós também somos uma empresa de produto, né? Nós temos produtos, né? E um aspecto importante, né? A Scoreplan também, né, tem produto, né? Um produto digital. Sim. Por exemplo, é importante que a gente tenha uma mentalidade de entregar rápido. É importante que a gente tenha uma mentalidade de coletar feedbacks rapidamente também, que a gente possa atingir aquilo que realmente importa, né? Então, assim, quem é o meu cliente? Essa é a primeira pergunta, né? Quem é o meu cliente? O que ele sente? O que ele pensa? Com quem que ele conversa? O que ele ouve? O que ele lê? Para eu entender como que eu posso resolver um problema dele de verdade. E aí, a partir do momento desse mapeamento, a gente começa a lançar, né? Vamos falar em produto digital, né? Que é o que a gente tem de mais familiarizado. A gente começa a lançar aquelas funcionalidades, né? Aqueles recursos que, de fato, vão resolver a vida dele. Então, assim, a gente já não faz vou fazer o planejamento de entregar um projeto de um produto digital inteiro, né? Então, vou desenvolver ele inteirinho para depois... Pronto, agora começa. Não é assim. Então, a gente lança o produto, coloca para o cliente usar e eu pergunto, cliente, o que está bom, o que não está bom para você e como eu posso fazer para te atender melhor? Então, isso assim, falando em termos mais altos, né? Não falando de agilidade mais especificamente, isso é o conceito da agilidade que ajuda a gente a fazer essa transformação, porque não tem como mais a gente não ouvir, né, de forma recorrente e esses feedbacks importantes que o cliente dá para a gente atendê-lo melhor, porque no final das contas é esse o objetivo, é o conceito de customer-centric, né? Conhecer, colocar os clientes no centro de tudo e fazer a experiência desse cliente com o meu canal digital ser a mais incrível possível, né? E a partir disso, a gente fideliza, a gente aumenta, a gente escala, a gente melhora o produto, né? Então, acho que a minha linha de raciocínio vai por aí. Sim. O César até colocou uma resposta aqui no chat bem divertida. Ele colocou que é tão possível quanto fazer camarão na moranga sem moranga. Isso. Porque envolve a mudança do mindset. Então, você tem que mudar o direcionamento. Eu vi diretores de banco falando de transformação digital, o desafio que é você implantar agilidade. Porque você imagina uma empresa, né? Os grandes bancos são empresas que já têm bastante tempo, onde toda decisão é tomada numa sala de diretoria.
E agora, com o modelo, né, com o novo modelo, com o novo mindset e essa nova necessidade, eu não consigo mais que as decisões sejam tomadas em salas de diretoria. As decisões precisam ser tomadas pelos times, as decisões precisam ser tomadas com mais rapidez. E toda essa organização só é possível com um novo processo baseado em agilidade. Se não tem os princípios da agilidade do que o manifesto coloca, você não consegue. Você simplesmente vai digitalizar, mas você não vai conseguir transformar. Então, tem uma coisa, por exemplo, tem um mês mais ou menos, eu fui mudar meu plano de celular. Eu fiquei 1 hora sentado numa cadeira, 1 hora sentado numa cadeira para conseguir mudar e assinei 500 mil papéis. Assim, isso é uma situação absurda, absurda. Assim que aparecer algum que conseguir passar por essa barreira e conseguir realmente mudar os processos, porque pelo site você faz um pedaço, né? Pelo aplicativo você faz um pedaço, mas assim que chegar alguém, essas outras empresas que não conseguirem, elas vão morrer, porque vai todo mundo mudar, porque a gente quer consumir de uma maneira diferente. Então, isso é importante. Então, sem isso, vai com certeza ficar pela metade do caminho. Se você não vai conseguir efetivamente transformar. É a questão da experiência, né, Edu? Ou seja, a experiência que você teve, assinar um monte de papel, esperar 1 hora, ou seja, a experiência foi péssima. A empresa provavelmente não está cuidando dessa experiência do consumidor, né? E tem segmentos do mercado que nós só não mudamos porque o concorrente é tão ruim quanto. Então, dá tanto trabalho para mudar, né, que você fala, deixa, não tenho paciência. Sabe? É justamente o caso das operadoras, geralmente, né? Então, hoje, eu acho que os canais a cabo estão correndo atrás para não morrerem, né, que o negócio está indo por água abaixo, mas você tem as operadoras, que é um desafio muito grande. É lógico que existe a parte toda de legislação, porém, banco também tem, e existe o Nubank, e existe o Banco Inter, Neon. E eles conseguiram passar por essas barreiras, né? Neon e outros. Então, isso é transformar. E até a gente vai falar um pouco agora, eu acho que sobre os pilares, correto? Isso, então, eu até ia questionar vocês sobre pilares aí da transformação digital e princípios. E aí eu queria só botar mais... pessoal, esse QR Code a gente colocou, a Lumes ela tem um blog que fala sobre experiência do cliente, fala sobre transformação digital e tudo que está debaixo desse guarda-chuva. Esse QR Code leva ao blog que fala de transformação digital. Tá? Bem, aqui, assim, nós podemos estruturar, basicamente, em termos de pilares e direcionadores, para a transformação digital, duas grandes frentes. Uma frente que é de crescimento, que é mudar para crescer, e pode até ser sobreviver, né? E outra que é a toda mudança para eu conseguir aumentar a eficiência. Debaixo de crescimento, a gente pode colocar 3 grandes frentes, que é uma nova geração de demanda, um novo modelo de consumo, um novo modelo de jornada do cliente. Então, agora, esse meu cliente, ele consome diferente e ele quer consumir outras coisas. E outra coisa extremamente importante, que existia basicamente no mundo físico e que agora o mundo digital precisa disso, é experiência do cliente e gestão dessa experiência. Quantas vezes a gente não vai numa loja física, tudo bem que a gente está voltando agora, né, a ir em loja física, mas onde a experiência, o produto é bom, mas não é tão diferencial, o hambúrguer é bom, mas não é tão diferencial, mas eu pago mais caro
ou eu crio uma fidelidade porque a experiência para mim é muito melhor. E aí, experiência, entender a jornada, entender as demandas, entender a experiência são fundamentais para você conseguir crescer. Então, você precisa transformar para conseguir crescer, se não só sobreviver, porque os seus concorrentes irão crescer. E um outro direcionador é a parte de eficiência. E a gente passa por processos. Uma vez que eu conseguir mudar, eu passo por processos, eu passo por mudanças de cultura, e aí eu tenho uma necessidade muito grande de atacar a agilidade operacional. Isso aí eu falo em todos, a gente está falando em todos os níveis. Eu não estou falando só no nível de criação, desenvolvimento, mas eu estou falando em todos os níveis, no nível de atendimento, no nível de processamento de informações, o nível de análise de informações, resolução de problemas. Então, isso tudo precisa mudar. Isso tem que ter um aumento gigantesco de eficiência. Sem agilidade, você não consegue fazer isso. Sem ter o mindset ágil, sem ter o apoio de métodos e processos ágeis, isso se torna extremamente desafiador. Isso se torna muito mais traumático para você conseguir fazer. E por último, uma coisa extremamente importante uma vez que você consegue entender o que está acontecendo, principalmente a geração de novas demandas, são novos modelos de negócio. Então, você tem empresas hoje criando modelos de negócio completamente diferentes do que é o negócio fim. Tem um caso extremamente bacana, que eu não sei se vocês sabem, Starbucks. O Starbucks é algo que cresceu de uma forma gigantesca no mundo, principalmente nos Estados Unidos. E não tem o melhor café. Porém, ele sempre tomou muito cuidado com a experiência. Então, isso foi extremamente importante. A experiência é muito boa do físico. O Starbucks viu uma oportunidade de mudança em modelo de negócio e que, para ele, hoje, com a pandemia, gerou um aumento de receita monstruoso, é a criação de um programa de fidelidade. Ele criou um novo negócio. Aqui no Brasil a gente não usa muito, mas lá fora, nos Estados Unidos, metade da receita do Starbucks vem de um programa de fidelidade, onde o cliente ele pré-paga para consumir e ganhar um benefício. Ele paga 10, 20 cafés adiantados e aí ele ganha, a cada 10 ele ganha um. Então, você acabou de oferecer alguma coisa, mudar a jornada, suprir uma necessidade, uma demanda, gerar uma satisfação, trabalhar com essa experiência. Ele tem um dos melhores aplicativos, segundo as classificações das lojas, de aplicativos móveis, e um dos melhores programas de fidelização. E aí, o que ele conseguiu no modelo de negócio dele? Ele conseguiu agora colocar um volume de dinheiro gigantesco adiantado dentro da sua empresa. Então, você vê que transformação digital não é apenas criar o aplicativo. Ele fez uma mudança completa na forma e no modelo do negócio dele. Vender café hoje é um pedaço da receita do Starbucks. O programa de fidelidade e aumentar isso cada vez mais é outro negócio muito grande e hoje é responsável por 50% da receita do Starbucks. Então, isso é você se reinventar. É isso você se transformar digitalmente e utilizar o canal. Então, tem outros casos, e aí a gente está falando. Tem o iFood, né? A Amazon, como eu citei, e no mercado de varejo aqui no Brasil, o varejista, a nossa grande referência de transformação digital é o Magazine Luiza. Você tem o Magazine Luiza vendo que existia uma possibilidade da Amazon entrar no Brasil, então ela começa uma transformação digital há 8 anos, 10 anos atrás, quando chegou, para que nesse momento que acabou sendo adiantado, ela pudesse continuar no mercado e continuar concorrendo à Amazon.com.br. Então, você tem esses exemplos que são exemplos de muito sucesso, esses internacionais,
E o Magazine Luiza é impressionante o que eles têm em termos de transformação digital. Entender como que isso funciona, entender quais são os benefícios, e eu vou mudar os meus processos. E seus concorrentes começaram a correr atrás durante a pandemia. Então, com outras soluções também extremamente criativas. Você tem o grupo da Via Varejo, que fez, né, realmente uma mudança total, bastante grande para o digital, e fez com bastante sucesso. Em final de 2019, ele teve sucesso, que bom também, mas começou isso de uma maneira também um pouco mais tarde, se comparado a outro grande varejista, o Magazine Luiza. Ramon, por favor, se quiser complementar. Eu fiz um estudo recente sobre a Magazine Luiza e é incrível como eles se reinventam, né? Eles foram à China para poder entender como é que funcionava. Lá tem um mercado consumidor de e-commerce, é muito superior, não vou me lembrar dos números agora, mas até tenho esses números, mas eu não vou me lembrar de cabeça. É muito, muito grande lá, então eles foram até lá, né, observar como eles faziam. E aí o interessante é que esse processo de transformação digital da Magalu, que foi acelerado pela pandemia, né, tem um propósito, claro. Eu vi um comentário seu, Camila, aqui no chat, sobre colocar TD como objetivo, né? Eu compreendo que TD não é um objetivo, na verdade. É uma consequência. Na verdade é uma forma de fazer alguma coisa, né? Eu entendo que o objetivo é o propósito que se quer atingir. Então, o lance da Magazine Luiza, se a minha memória não me trair, eu lembro que uma das coisas era dominar o mercado em diversas categorias de e-commerce e também tornar acessível o consumo para uma classe menos favorecida. Então, esse propósito ele foi o fio condutor de tudo que eles fizeram. Então, acho que essa clareza, né, do negócio, né, o que eu quero resolver? A pergunta é, quando a gente vai pensar em transformação digital, não é assim, o que a gente vai aferir aqui de objetivo, se a gente transformou ou não digitalmente no final das contas. Eu acho que esse caminho não é um caminho muito legal. O caminho é, que problemas eu preciso resolver do meu cliente? Né? Qual é o propósito da minha existência aqui? Por que eu faço o que eu faço? Né? E a partir daí, direcionar a estratégia da empresa, alinhando todos os conceitos que a gente falou, né, de agilidade, experimentação, OKRs, né, para ajudar a alinhar estrategicamente a empresa para atingir esse objetivo. Então, acho que o caminho é por aí. E a Magazine Luiza é um case realmente assim, fantástico, né? Porque ela assim, virou uma Titanic, né, no mercado aí, né? Incomodando muitas empresas de varejo também. Sim. A gente estava discutindo aqui no chat, enquanto a conversa rolava no chat, rolava aqui com vocês, eu estava respondendo o pessoal. Uma questão que eu ia até abordar mais adiante é que a transformação digital ela é contínua, né? O Nilson, acho que comentou aqui, que as empresas que já nascem digitais, elas não têm o custo de aculturar, porque elas já nascem digitais, mas ao mesmo tempo elas precisam continuar se adaptando e precisam continuar se transformando. Então eu vejo que a transformação digital ela é eterna, digamos assim, você precisa estar constantemente nesse processo, porque os teus objetivos vão demandar isso de ti, que tu esteja sempre adaptado, né? Esses dias a gente estava falando aqui internamente de uma empresa que é muito antiga, mas que consegue se manter sempre atual, que é a Disney. E hoje, se você olhar lá o mapa da sinergia do Walt Disney, em nenhum momento ele falou sobre transformação digital, né? Ele tinha os objetivos de negócio dele lá, e a empresa foi se mantendo sempre ativa, né? Sempre se adaptando. E hoje ela é uma empresa muito atual, ela entrega conteúdos muito atuais, está sempre inovando. Então, o Nilson até trouxe aqui que existe uma grande dificuldade de implementar métodos ágeis, de fazer a transformação digital em empresas de ramos mais tradicionais, como o automobilístico e também o agro, acho que foi que ele comentou,
que para nós, como empresa de tecnologia e startup, a gente consegue pegar a metodologia ágil e aplicar ela em toda a empresa. Mas, num segmento um pouco mais tradicional, é mais difícil, é necessário começar por segmento. Só que precisa começar de alguma forma, né? Precisa colocar isso no radar. Então, a gente estava discutindo isso aqui no chat. Um aspecto que eu queria destacar do que você falou, Camila, assim, às vezes os nomes acabam atrapalhando mais do que ajudando, né? Exatamente. Porque você acabou de trazer para a gente um exemplo de uma empresa, né, que é a Disney, que ela continua sendo referência, inclusive para esse assunto que eles nem sabiam que faziam transformação digital, né? Se a gente for parar para pensar. Essa mentalidade, né, de entender que tudo é uma constante mudança, né? E que essa mudança, que no passado era mais lenta e hoje é mais rápida, é que a gente tem que acompanhar, né? E para acompanhar essa nova mudança, existe todo um conjunto novo de pensamentos que nos ajudam a nos adaptarmos de forma mais natural, vamos dizer assim, a esse novo comportamento consumidor, enfim, as novas regras do jogo, né? Vamos colocar assim. Acho que a mudança é a grande chave. E a agilidade, né? Trazendo mais um pouquinho de novo para a agilidade, uma das coisas, até fiz uma anotação aqui quando você estava comentando, logo no início, acabou que a gente passou, que é sobre entregar rápido, né? Agilidade, o pessoal acha que é entregar rápido. Agilidade não é entregar rápido, né? A agilidade é adaptar-se a mudanças. É essa que é a grande... Se eu fosse resumir numa palavra, agilidade é adaptação, né? A gente conseguir adaptar. E com isso, eu pego o gancho para comentar também o que o Nilson colocou sobre as empresas automobilísticas. A gente consegue implementar uma cultura agile até mesmo numa empresa automobilística. Porque se a gente parar para pensar, a empresa automobilística é que pariu o Agile. Vocês sabiam disso? O Lean, na verdade, né, o Lean Manufacturing, né, que é o sistema Toyota de produção, lá do famosíssimo Taishi Ono, ele criou o sistema Toyota de produção, que a gente batizou como Lean, né, os americanos batizaram como Lean, que vem versando sobre essas mesmas coisas que a gente já está falando. E isso eram conceitos que eram aplicados na indústria automobilística. A questão é que a gente deu um novo nome, né? Porque o problema que a gente vivenciou para criar o nome agilidade foi dentro de desenvolvimento de software. Então, quando a gente fala de Agile, ele nasce do Manifesto Ágil de Desenvolvimento de Software, que nasceu em 2001. Mas antes disso, acho que é a década de 50, se eu não estou enganado, não sou muito bom com datas, mas já se falava de Lean. E esse conceito do Lean vem da adaptação, da eficiência, de eliminar desperdício, de entender o que eu quero entregar para o meu cliente, né? Se a gente comparar Toyota e Ford, que eram as duas competições pós-guerra lá, o que Toyota fazia? O que a Ford fazia? Você pode querer qualquer carro, desde que seja preto. Qualquer cor de carro, desde que seja preto. Então, assim, não dava autonomia para o cliente, não satisfazia o cliente. Já a Toyota conseguia fazer os seus processos de forma tal que conseguia dar alguma diversidade de produtos, né, para o cliente consumidor, e fez, além de ter uma qualidade muito superior, bom, pelo menos na minha avaliação, não sou especialista, não conheço muito de carro, mas pelo que eu tenho de experiência e do que eu ouço falar, os carros da Toyota, pelo menos naquela época, eram superiores aos carros da Ford. Então, Agile não é uma questão só de tecnologia, não é para empresa de tecnologia, é para qualquer empresa, né? Porque Agile não é entregar software, Agile é uma forma de pensar. Essa que é a grande sacada que a gente precisa ter em mente. Sim, a gente até tem uma situação que exemplifica bastante isso, que é com os OKRs, né? A gente trabalhava com metodologia de BSC na nossa plataforma, e aí começou a surgir, há mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos atrás, a necessidade de embarcar também os OKRs, porque vinha muita demanda de empresas que preferiam utilizar OKRs, que já usavam OKRs, ou que estavam migrando para OKR, né? E tem um movimento no mercado de que agora BSC é ultrapassado e OKR
é o que funciona. Só que aí, quando a gente vai estudar mais a fundo, a gente percebe que OKRs é uma metodologia, um framework, né, mais antigo do que o BSC, só que ele está em voga agora. Mas o que a gente tem visto muito nas empresas é que nessa vontade de transformar, de passar pelo processo aí de transformação digital e de ser inovador e de se adaptar, elas acabam meio que metendo os pés pelas mãos. A gente vê muita empresa tentando implementar OKRs com a metodologia do BSC, não querendo sair do mindset de BSC, onde começa do topo e vai cascateando, né, para os demais níveis da empresa. Já OKRs é um pouquinho diferente, né, de cima para baixo, de baixo para cima, de um lado para o outro. Então, a gente vê as empresas tentando se adaptar a nível de ferramenta e metodologia, mas não adaptando a mentalidade, a cultura, né? Então, elas estão começando o processo pela ponta errada, digamos assim, né? Ao invés de primeiro investir em cultura e depois em metodologia e ferramenta, elas estão investindo em metodologia, ferramenta e não estão mexendo na cultura, e a gente vê que é onde está travancando o processo ali de transição, digamos assim. É igual comprar uma esteira e achar que ela vai fazer a gente emagrecer, né? Se a gente não mudar a cabeça e se propor, e criar um propósito para fazer esteira todo dia, se alimentar bem, a esteira não vai servir para nada. É igual colar post-it na parede e achar que está fazendo agilidade. Não está, né? Porque tudo começa aqui, na forma de pensar. Exatamente. E o mais difícil é a mudança da organização. Então, é mudança realmente muito mais dolorida do que a mudança de um ou outro indivíduo. A organização precisa realmente mudar. E como isso é mais difícil, fica mais fácil você tomar as decisões em comprar coisas. E é isso realmente que as empresas fazem, ou começam a fazer e acabam vendo depois, no médio prazo, que ela precisa fazer mudanças mais internas, mais no jeito, na forma de pensar e definir diretriz da empresa. Então, isso é realmente o mais difícil. E é onde a gente encontra a maior dificuldade das empresas na hora de implementar a transformação. Já que a gente começou de OKR, só mais um aspecto que eu acho interessante, né? Talvez as pessoas podem perguntar, tá, mas como que eu tenho que começar uma mudança, né? Que mudança eu tenho que fazer, né? Então, por exemplo, quando a gente utiliza OKR para conduzir uma estratégia ágil, né, ou digital, a gente acaba rompendo um pouco com aquele sistema hierárquico comando-controle, né? Então, os negócios tradicionais, eles são pautados nesse modelo, né, que funcionaram até determinado ponto, mas atualmente, nessa sociedade, a gente já fala de economia circular, economia colaborativa, né, redução dos níveis hierárquicos. Então, o próprio OKR já ajuda você a quebrar um pouco os silos que existem na empresa. E aí é igual um time de futebol. Eu gosto das analogias. Se uma pessoa, eu tenho um exemplo que eu digo assim, tem um atacante lá, ou melhor, tem uma pessoa que está ali no meio de campo. Eu não sou muito bom de futebol, não, mas eu acho que com o pouco que eu conheço, vocês vão entender. O meio de campo ali, o atacante sofreu uma lesão, ou, enfim, ele não está no melhor dia dele. O meio de campo, se ele fica naquela assim, não, eu só jogo aqui no meio de campo, eu só fico aqui armando jogada, jogo para um, para outro, mesmo com as oportunidades do meio de campo fazer gol, ele não faz. Né? Esse é um pensamento que eu entendo que é mais daquele modelo tradicional, né? Não, a minha responsabilidade é essa. Quando o atacante, não, eu sou o time, né? Eu faço parte, meu propósito é ganhar o jogo, é ganhar um campeonato. Então, ele acaba assumindo novas posições, ele se torna um pouco mais maleável para poder trazer para colaboração, né? Colabora com outro, busca outras pessoas para colaborarem. E quando a gente fala disso, o Edu falou de um ponto importantíssimo, que é a questão estratégica, né? Quando a gente vai definir a estratégia, é importante a estratégia definir o que vamos fazer e deixar o restante dos colaboradores da empresa, né, participarem desse como e até mesmo comentarem ou serem consultados de alguma maneira
sobre esse o quê, para que juntos tenhamos o sentimento, né? Acho que aí a gente vai falar de pessoas também, né? De transformação digital. É importante criar o sentimento dentro das pessoas de que elas fazem parte de algo que transcende fazer tarefas, né? Que eu tenho que atingir algo maior. E esse sentimento vem a partir do momento que eu colaboro, que eu faço junto, que eu penso junto, que eu choro junto quando falha, que eu comemoro junto quando dá certo. Então, acho que essa é um aspecto super importante da transformação. Legal. Eu até ia comentar uma questão com vocês. Não sei se vocês enxergam dessa maneira também. Queria ouvir de vocês mesmo. Nem sempre, agora que a gente falou, né, sobre OKR, sobre BSC, sobre um ser mais tradicional, o outro ser mais ágil, nem sempre a empresa vai precisar, né, dessa metodologia, determinadas metodologias ágeis como OKRs, para passar por um processo de transformação digital. Tudo depende do modelo de negócio dela, né? Do que se adapta melhor ao modelo de negócio dela, aos propósitos dela, aos objetivos dela. Então, eu vejo que isso é um erro comum. Porque eu tenho que passar pelo processo de transformação digital, eu tenho que ser mais ágil, então eu preciso adotar OKRs e eu tenho que abandonar outros métodos que eu utilizo. Não é isso, né? Pelo menos eu vejo dessa forma, não é isso. Não é porque eu vou usar uma outra metodologia, um outro framework ou uma outra ferramenta que eu vou deixar de ser ágil, que eu vou deixar de estar apto a atender os novos consumidores, né? Não, concordo com você, concordo. Você tem ferramentas como do OKR, que ele facilita que a corporação tenha uma visão da definição estratégica. Então, no momento que você precisa, né, aí dentro de uma sala, de um board, definir a grande estratégia, né, e aí, como o Ramon colocou, você precisa que os seus times abaixo tenham liberdade para executar, para errar e acertar, isso tudo tem que ficar extremamente transparente. Isso tudo tem que ficar colocado de uma forma que as pessoas consigam entender e consigam ver se as decisões que elas estão tomando estão indo na direção que a companhia gostaria do ponto de vista estratégico. Então, eu acho que toda ferramenta, se chama BSC, a gente vai falar do método, né? Se chama BSC ou se chama OKR, ou amanhã pode surgir qualquer outra coisa, mas o mais importante é você utilizar algo onde você consiga deixar claro o direcionamento, o que é esperado, para que o seu time que você delegou consiga ter certeza que ele está fazendo o trabalho correto, que ele está indo na direção correta e que ele não tenha medo de tomar decisão. Porque na hora que você não sabe direito o que é esperado, a melhor decisão é não tomar decisão. Então, você não anda para frente. A melhor decisão é ficar parado, você não consegue crescer, você não consegue otimizar, você não vai conseguir fazer nada disso. Então, ferramentas como essa ajudam nesse aspecto. Mas a palavra que é importante é ajudam, elas não resolvem. Era nesse ponto que eu queria chegar, assim. Exato. Então, tá ligado com aquilo que você colocou, que vamos começar com as ferramentas. E aí, o que tem de mais moderno? O que o Google usa? O que a Apple usa? O que o Spotify usa? E aí você começa a fazer uma comparação e essa comparação é extremamente superficial, porque a cultura, né, e a forma de encarar, de pensar, de lidar com a estratégia, com os problemas e os desafios é completamente diferente. E quando você tem vão conseguir fazer. E aí o que elas fazem? Elas criam novas empresas com esse mindset, com mindset lean, com mindset ágil. Eu não consigo criar empresa. Então eu vou comprar empresas com esse mindset, mas tomara que eu não estrague. Então, é que às vezes acontece.
compramos, agora vamos estragar, porque tem que ficar aderente à nossa forma, aos nossos processos, esse tipo de coisa. Então, você tem esses desafios muito grandes. Isso a gente vê muito no segmento de bancos. Bancos têm um desafio muito grande, estão tentando fazer, mas tem uma dificuldade enorme de chegar próximos do que é realmente uma empresa transformada, uma empresa diferente. Você tem o Itaú, que investiu na XP porque viu que não ia conseguir fazer e acabou investindo na XP. Você tem o BTG, que está conseguindo se transformar, mas é basicamente uma empresa nova, toda digital. Você tem o Bradesco tentando, você tem o Santander tentando, mas estão todos tentando. Enquanto isso, outros bancos estão nascendo. Você tem o Nubank, C6, esses que a gente já acabou citando aí. Enquanto vocês estavam falando, eu estava me lembrando do primeiro valor do Manifesto Ágil. Fala indivíduos e interações, mais que processos e ferramentas. Então, acho que quando você começa pelas ferramentas ou pelos processos, o seu destino é certo. É o erro. É o erro, porque achar que... Não, porque o Google usa OKR, então vou usar também você um Google. É superficial, né? Como o Edu falou. É uma comparação injusta, né? Uhum. Eu já vi empresa... eu tenho, 30 anos já de mercado. E aí peguei bem essa mudança em empresas. Não, agora a gente é uma empresa nova, nós vamos transformar. A gente agora tem piscina de bola. A gente agora tem mesa de sinuca. Puff colorido. Então, Puff colorido, piscina de bolinha. Exatamente. Eu tenho... E aí você tem essas desde coisas mais complexas, como o OKR, como essas coisas bobas, né? Achando que isso realmente vai conseguir transformar. Então, o grande desafio é a gente mostrar, quando eu falo grande desafio nosso, da Lumis e da Scoreplan, que é mostrar que é importante essa digitalização, mas que se a gente não fizer um trabalho em conjunto, se a gente não fizer esse trabalho, se a gente não conseguir que a direção da companhia entenda isso, o trabalho fica muito mais árduo, né? E ele não acontece por completo. Então, esse é o nosso grande desafio junto aos clientes. Sim. Aí eu estou vendo algumas questões aqui que o Nilson colocou. Quando ele colocou aqui, muito bom, é um deadlock cultural. Você tem que engordar para conseguir acomodar a nova cultura, que é de emagrecer. Exato. Então, é uma quebra total de paradigma. E, às vezes, isso demora tanto que ela chega no ponto, como a gente já falou antes, que pessoal, ou a gente muda ou a gente vai morrer. Porque isso fica sendo protelado tanto... Porque ou a gente faz o investimento, ou a gente piora agora alguns resultados, ou morreremos logo ali adiante. Então, é realmente um deadlock. E quando a gente, na nossa outra questão, Nilson, que você colocou, que é no momento da transição, tem empresa que não consegue fazer, não consegue rodar em paralelo. E, como eu falei, ela precisa comprar alguém ou criar uma empresa nova. Então, inclusive isso... Há 4 anos atrás, era a recomendação do Gartner para que empresas grandes fizessem isso, criassem uma empresa nova com uma estrutura completamente diferente para conseguir avançar, para conseguir se reinventar e não ficar dependente e se reportando à estrutura antiga. Então, isso foi uma das saídas, né, para conseguir fazer isso. Estava dando uma olhadinha nas perguntas que eu tinha selecionado aqui. A gente foi conversando e meio que respondeu automaticamente todas elas, né? Porque eu coloquei muito aqui sobre quais são os principais erros, e aí a gente falou da adoção de ferramentas e métodos antes de pensar em cultura. A gente falou também sobre o porquê passar por esse processo é necessário, né? E quais os impactos de não fazer isso, né? Que a gente teve
aí alguns cases, como a Blockbuster, que eu acho que foi o Ramon até que trouxe, né? Mas a pandemia nos mostrou vários cases aí locais, né? Próximos da gente, até diria. Mas eu tenho mais uma pergunta aí para finalizar. A gente falou... Eu só queria falar de mais um case, e que é legal todo mundo acompanhar, que é um mercado que está se reinventando. É o mercado de shopping centers. O mercado de shopping center está passando por uma transformação digital muito bacana. Acompanhe, né? Isso tudo foi acelerado em função da pandemia, mas e agora? Será que vamos voltar a consumir shopping centers como consumíamos antigamente? Não sei, não sabemos. E os shoppings estão se reinventando. Então, acompanhem os shopping centers, tudo que vai acontecer em termos de mudança, tecnologia, novos modelos de negócio, shopping centers virando centro de deliveries, de distribuição, para facilitar, como gerar mais valor para o lojista, que está apertado até a alma, porque não consegue mais vender. Então, shopping centers vão criar marketplaces. É uma transformação que eu recomendo a todos ficarem olhando para entenderem o que vai acontecer, né, nesse segmento, que vai ser muito bacana, que vai acontecer, já está acontecendo em 2021 e vai acontecer em 22 e 23. Sim, até o Nilson falou aqui agora que outro mercado que deve sofrer uma baita transformação é o cinema. Enquanto você falava, Carlos, eu também pensei no cinema, porque a gente viu agora, né, com a entrada da Disney nos serviços de streaming, que eles estão fazendo o lançamento praticamente simultâneo, né, no cinema e na plataforma. Mas se você for olhar na plataforma, o valor é mais caro do que para você ir no cinema, por exemplo, né? Então, eu acho que também é um case para a gente ficar de olho. Eu não vejo assim... tem que se reinventar. Inclusive, o que vai acontecer. Inclusive porque o cinema ele não ganha dinheiro com o ingresso. O cinema ele ganha dinheiro com a bombonière. Então, tem que reinventar. Porque se ele não me der uma experiência infinitamente melhor que a da minha casa, eu não vou. Sabe? Então, exatamente. Eu confesso que eu vou no cinema só pela pipoca, porque a minha de casa não é igual a do cinema. Exatamente. Então tem que, então ele vai ter que ter, além da pipoca, vai ter que criar outras coisas. Sim. Outras coisas também que você não consegue fazer em casa. Então, por isso que é legal essa parte do crescimento / sobrevivência, né, que está aqui no slide. Então, isso é muito legal. Entender esse novo momento que a gente está passando nesse meio, né, com essa nova geração de demanda, ou ele criar coisas novas, onde a gente vai passar a dar um novo valor, essa nova jornada de compra, essa nova experiência é fundamental para o cinema. Fundamental. Também vai ser um segmento que vai ser bacana para a gente acompanhar, porque esse problema é mundial, né? Não é só no Brasil, não. Viu? Então, o shopping center, culturalmente, a gente já tem um comportamento completamente diferente do resto do mundo. Ninguém no mundo consome shopping center igual o brasileiro. O shopping center era algo que no resto do mundo não é... O pessoal vai lá, resolve um problema e vai embora. A gente passeia no shopping center. A gente vai lá com a família, passa o dia inteirinho lá dentro, né? Isso não acontece lá fora. Então, isso é importante. Então, são 2 segmentos aí para a gente acompanhar. Realmente vai ser muito bacana. E a gente tem ajudado, a gente tem clientes shopping center e a gente tem clientes cinema também. Legal. Para finalizar, então, eu queria lançar uma pergunta para vocês. Como vocês entendem que o planejamento ele pode ajudar nesse processo de transformação digital? Qual é o papel dele nisso dentro das empresas? Porque o Nilson falou, tem o custo de aculturar, é difícil colocar em prática tudo de uma vez só. E eu vejo que o planejamento ele é muito importante, principalmente nesse contexto, mas eu queria ouvir assim, a opinião de vocês, qual que é o papel dele nisso. Eu vou falar um pouquinho só, Ramon, deixa eu só falar do ponto de vista estratégico, né, em termos de... O grande desafio hoje, à luz da nossa lanterna, dos empresários, né, dos tomadores de decisão lá em cima em definição estratégica, à luz da lanterna que
você conseguir iluminar 10 anos, hoje eu consigo iluminar 2. Então, eu preciso entender muito bem e conseguir ter a melhor visão possível do que está acontecendo para eu conseguir fazer um planejamento que, infelizmente, eu não consigo mais fazer de longo prazo. Então, isso é um desafio muito grande dentro dessa mudança. E aí eu preciso ser extremamente ágil na hora de, usando a palavra importante como o Ramon colocou, de adequar esse planejamento. Os planejamentos não são mais estáticos como aconteciam no passado, eles são de curto prazo e extremamente dinâmicos do ponto de vista estratégico. E precisam dar ferramentas desse planejamento para que os times táticos que planejam como vão fazer e o time que faz, né, os operacionais, consigam executar e consigam mudar os direcionamentos em função das mudanças que eu possa, como direção, trazer. Aí, Ramon, para você complementar também dos outros pontos de vista. Na verdade, eu nem tenho muito o que acrescentar, não. Eu acho que planejamento faz parte da vida, a gente planeja tudo e com os negócios não é diferente. O que aí trazendo um pouquinho das ferramentas, né? Parece um paradoxo, mas não é. A partir do momento em que a gente consegue fazer essa adaptação, né, ter essa mentalidade de adaptação, entregas curtas e tal, o OKR é uma ótima ferramenta para isso, né? Porque uma vez ele vai ajudar a gente a fazer esse planejamento para atingir o resultado que a gente quer dentro de um ano, por exemplo, e a própria dinâmica do uso dos OKRs faz com que a gente revise esse plano periodicamente, intervalos curtos, regulares, adapte, inclusive dando possibilidade de adaptar até mesmo a estratégia, se isso for necessário. Então, assim, tem muito mais a acrescentar, mas só puxando a sardinha um pouquinho para os OKRs novamente, né, acho que eles ajudam a gente nesse processo de planejamento. Lembrando, assim, na minha forma de entender, a gente não planeja uma transformação digital, tá? Estou falando em termos, assim, bem conceituais. Eu não vou planejar uma transformação digital, eu vou planejar a adaptação do meu negócio a uma nova realidade, né? Então, existe ferramentas, né? A partir do momento que a gente já faz essa mudança de paradigma, essas ferramentas, elas ajudam muito e são extremamente importantes nessa transformação, né? Que a gente vive e continuará fazendo enquanto houver vida.